Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Priscila Coelho e vai começar mais um vídeo aqui para esse canal. Gente, eu tô muito feliz com a proporção que os meus vídeos estão tomando, com os comentários positivos. Assim, eu não tenho palavras para agradecer vocês, para descrever o que eu estou sentindo. Hoje eu tô num lugar diferente da minha casa. Porque hoje eu vim trabalhar e eu não quero deixar o canal sem vídeo. Então eu tô me empenhando o máximo por vocês. Então ignore os barulhos em volta. Estou na rua, sentada no chão, uma gambiarra para gravar, mas tem alguém me olhando, eu fiquei com vergonha. Eu vim contar pra vocês a minha história, o meu relato de como foi ser mãe aos 16 anos. Se foi fácil, se não foi, como vocês devem imaginar, não foi nada fácil. Então, gente, vamos lá. Eu meio que gravei, fiz um roteirozinho desse vídeo pra mim não me perder muito, mas eu vou fazer um videozão assim falado mesmo, pra ficar mais natural, pra vocês entenderem mais o que eu quero falar, porque eu não gosto daquela coisa muito montada. Então tá, eu comecei a namorar o pai da minha filha, eu tinha 15 anos. Ele era um colega da escola e a gente começou a namorar. E quando a gente tem 15 anos é tudo muito avassalador, é tudo muito intenso. E eu logo perdi minha virgindade com ele. Não me arrependo porque na época era uma pessoa que me fazia bem, então me senti confortável e acabou acontecendo. Porém, eu não tinha maturidade para isso acontecer ainda. Então talvez se eu tivesse esperado mais um pouco, talvez não, porque eu não teria Yasmin. Mas pensando assim, pela maturidade, pelas coisas que eu tive que abrir mão, eu teria esperado mais um pouco. Eu perdi minha virgindade em abril. Eu lembro até hoje a data, mas eu não vou falar, porque é algo muito pessoal. E quando foi em setembro, eu engravidei. Eu não tomava nenhum remédio, a gente usava só preservativo. Só que, gente, eu vou contar pra vocês assim, era muita falta de informação na época. Eu engravidei da Yasmin em 2009. Então, assim, a gente não tinha tanto acesso às redes sociais, à internet, a YouTube. E o que eu pensei? A gente tinha dado uma vacilada uma vez e não aconteceu nada. Foi de boa, tipo, minha menstruação voltou a descer. Lembrando que minha menstruação nunca foi uma menstruação regular, porque eu sempre fui acima do peso. Então, sempre teve uma série de problemas com a minha menstruação. Então, tinha mês que eu ficava até 3 meses. Então, minha menstruação desceu e depois dessa vacilada eu pensei, não posso engravidar. Fiquei com isso na cabeça, né? A louca. E aí eu não fiquei... A gente continuou usando preservativo, mas eu não fiquei tão neurótica quanto a isso, sabe? Rolava sem e eu ficava de boa. E aí, a gente tava assim no auge do nosso namoro que tava tudo muito intenso. Adolescente, né, gente? Na primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai fazer besteira. Por isso que a gente precisa de muito auxílio, a gente precisa ter uma base muito sólida na nossa juventude, pra gente não fazer uma merda maior. Graças a Deus o meu foi um filho. Tem muitas mães que perdem os filhos adolescentes pras drogas, pra bandidagem. Mas não, a minha foi uma bênção, né? Foi irresponsável, foi, mas foi uma bênção. Eu não desconfiei que eu estava grávida, porque, como eu disse pra vocês, eu sempre fui acima do peso, então não vi meu corpo tendo mudanças muito bruscas, muito drásticas. Então, isso foi passando, sabe? Mas em dezembro, eu já tava achando estranho, porque novembro, já faziam 4 meses que minha menstruação não tinha descido, e eu fiquei um pouco preocupada, porque nunca tinha ficado tanto tempo. Mas, o que eu fiz? Como eu tinha aquela maturidade de uma menina mais velha, eu simplesmente ignorei o fato de não estar menstruando. Não falei pra minha mãe, não falei pra ninguém, ignorei, só ignorei. Mas, gente, assim, a minha mãe e eu, a gente nunca teve assim um relacionamento de sentar e conversar sobre tal assunto. Não, eu contei pra minha mãe quando eu perdi minha virgindade, mas não rolou aquela conversa, não rolou nada. Eu falei, então tá, tipo, contei por contar. Mas
Nunca teve aquela conversa. Então, assim, eu não tinha intimidade pra falar com a minha mãe sobre isso. E tá tudo bem, é o jeito dela, foi o jeito que ela achou melhor me criar. Hoje eu não quero isso com a minha filha. Hoje a gente tem um relacionamento completamente aberto. Ela sabe que ela pode me contar qualquer coisa, que independente de tudo, é eu que vou ficar do lado dela. Não quer dizer que a minha mãe me abandonou. Calma que eu vou chegar lá. Então, gente, eu ignorei o fato da minha menstruação não descer e ficou 4 meses sem descer e eu ignorando. E aí eu comecei a enjoar. Eu enjoava muito dentro do ônibus. Na mesma época eu comecei a fazer estágio no mercado, no supermercado aqui em Brasília. E nossa, era uma luta todo dia quando eu ia pra dentro do ônibus. Na minha cabeça, eu já sabia que eu tava grávida, mas ignorando o fato que eu estava grávida. E aí eu conversei com o pai da minha filha, né? E como ele também era muito novo, o que ele resolveu fazer também? Ignorar que eu estava grávida. E assim a gente foi levando, gente. Mas quando foi mais ou menos em março, assim, mais ou menos em março, a gente pegou e eu fiz o teste e eu vi que realmente eu estava grávida. Só que na minha cabeça eu estava grávida recente, porque a gente continuou tendo relação desprotegida. Tipo, pra mim a história lá de trás, eu ignorei, não existiu, entendeu? Mas não, gente, na minha cabeça eu tava grávida recente. A gente fez o teste, beleza. Ele não teve assim maturidade pra lidar com o fato na época. Eu até entendo, porque eu tinha 16, ele tinha 15 anos. E hoje eu não cobro ele tanto por conta disso, em relação a isso, porque eu sei que, como não foi fácil pra mim, não foi fácil pra ele. Então eu tive as minhas reações, ele teve as dele. Porém, a gente sabe que pra mulher sempre é mais difícil, né? Porque a gente fica grávida, é hormônio. Você tem que virar mulher. Tipo, ele pôde ter o tempo dele. Eu não, eu tinha que começar a ter maturidade, começar a ter responsabilidade, começar a pensar na vida de uma outra pessoa. E então a gente esperou um pouco pra contar pra minha mãe. A minha mãe, assim, ela olhou pra minha cara e... Mãe, né, gente? Já sabia, não falou nada. Com a família dele foi um pouco mais complicado. Mas eu acredito que também tenha sido o choque ali do início. Mas depois ficou tudo bem. Não tenho muito o que reclamar em relação a isso. Ficou tudo bem depois. Eu tive todo o apoio deles. E da minha avó foi um pouco complicado, porque... Se vocês não sabem, eu só morava eu, minha mãe e os meus irmãos. E a minha avó era como se ela meio que assumiu o papel do meu pai quando a gente veio para Brasília, porque a gente era do Rio de Janeiro. E ela não teve uma reação das melhores, mas porém ficou tudo bem depois também, sabe? Foi tudo assim de momento, naquele início, no choque. O que eu não culpo ninguém, porque eu sei o quanto eu fui responsável. Eu sei que mesmo sem conhecimento, sem tanto acesso à informação, eu sabia que o que eu estava fazendo só tem 2 resultados: ou você pega uma DST ou você engravida. Então, assim, foi muito conturbado o início, assim, da descoberta, porque não era mais o início da minha gravidez. E eu fui correndo, eu fui no posto, fiz o exame, né, com a minha mãe, e aí deu positivo. Claro, né, gente, que deu positivo, não tinha como não dar. E nesse dia foi assim, meio que caiu a minha ficha, foi um start, assim, na minha vida. Caiu a ficha que eu ia ser mãe e que eu precisava ser o melhor que eu poderia ser para minha filha. E eu lembro que eu fui fazer a ultrassom, eu fiz uma ultrassom da Yasmin e eu já estava de quase 7 meses de gestação. Foi um choque para todo mundo, até para mim, gente. Acredite se quiser, muita gente fala: você sabia? Gente, eu simplesmente ignorei o fato que eu poderia ter engravidado em setembro. Eu ignorei, assim. Então, na minha cabeça, a gente teve outro vacilo, então eu tava grávida a partir daquele momento. Então, de 2 meses? Não, eu já estava de quase 7 meses. Isso foi em abril.
Então a gente correu para fazer pré-natal, para me fazer os exames, para ver se estava tudo bem. Graças a Deus, a Yasmin nunca me deu trabalho no início, gente. A Yasmin foi uma criança super saudável, ainda é, graças a Deus, né? Eu não tive problema nenhum. E a gente correu para comprar as coisas e eu lembro, gente, que, cara, teve uma época assim que me marcou muito, porque eu queria dar o meu melhor para minha filha. O meu melhor não era muito, mas eu queria dar o meu melhor para ela, sabe? Assim, tanto financeiramente quanto como pessoa. Até hoje eu tento ser uma pessoa melhor por ela e pelo meu filho. A maternidade não é fácil em nenhuma das idades, mas quando a gente tem 16 anos, que a gente é dependente de outras pessoas, se torna ainda mais difícil. Eu estava num relacionamento que eu era dependente emocionalmente da pessoa e essa pessoa só tinha 15 anos, então não tinha como eu cobrar muita coisa dessa pessoa, sabe? Uma coisa que... Ai, gente... Uma coisa que sempre ficou marcada pra mim é que quando eu comecei a abrir para as pessoas que eu estava grávida, é que me falavam que... Calma. Me falavam que nada na vida dele iria mudar, sabe? Que ele ia estudar, que ele ia se formar numa faculdade e eu ia ser a mãe com o filho sozinha. E nunca foi isso. Nunca quis isso pra minha filha. Nunca quis que ela crescesse numa família desestruturada, porque eu vim de uma família desestruturada e isso me fez muito mal. Mas aconteceu, né, gente? Eu não posso voltar no passado. Aconteceu, eu tenho que começar a andar pra frente. Se eu ficar olhando muito pro passado, não dá certo. E eu lembro que eu ganhava R$ 200 nesse mercado, nesse estágio que eu fazia. E o pai dela ganhava R$ 300 no estágio que ele fazia, então a gente tinha R$ 500 para sustentar uma criança. Bom, eu queria muito comprar um protetor de berço para ela, a gente já tinha ganhado bastante coisa. E eu lembro que foi assim, tipo, o meu salário todo. E eu nunca medi esforço por ela, mas não foi fácil, eu tive que abrir mão de muita coisa. Tem gente que fala que com a rede de apoio boa, a gente não precisa abrir mão de nada quando a gente é mãe, mas não, gente, ser mãe, independente da idade, é você abrir mão de você para você começar a pensar em outra pessoa. Eu não consegui finalizar minha faculdade, não por culpa dela, mas por culpa minha, porque eu não consegui me planejar para quando eu fosse entrar na faculdade. Então eu iniciava e parava, iniciava e parava. E assim foi, até porque também eu não me encontrei em nenhum dos cursos que eu iniciei. Então eu não tinha motivação para continuar. Mas hoje, com uma filha adolescente, eu vejo que tudo que eu passei com ela valeu muito a pena, porque hoje eu sou a mulher que eu sou. E eu vendo a minha filha crescendo, eu fico emocionada, a gente, de falar, porque eu sei o que eu passei, que foi muito difícil, sabe? Mas eu me orgulho muito da menina que a Yasmin tá se tornando, do caráter que ela tem, da pessoa que ela é. Ela nunca me deu trabalho pra nada. Tá. Ela nunca me deu trabalho pra nada, sempre foi uma criança assim, sem comentários, sabe? E eu me orgulho muito da filha que eu tenho. E eu ganhei minha melhor amiga, eu gerei minha melhor amiga. A gente tem uma relação muito bacana. Nunca vou vir aqui romantizar pra vocês a gravidez na adolescência, porque é algo que te machuca muito. As pessoas são más com você. E então, se você hoje em dia tem um conhecimento, se alguém assistir meu vídeo, tem um conhecimento, pesquisa sobre, antes de você pensar em perder sua virgindade, antes de você pensar em ter um relacionamento, porque, gente, isso, quando você é adolescente, você não vê problemas, mas depois seu psicológico fica lascado, sabe? E por mais que valha a pena você ter um filho, é muito complicado. Gente, eu não quero me aprofundar muito.
Então, assim, se vocês tiverem mais curiosidade de saber sobre mim, sobre minha família, meus filhos, vão lá no meu Instagram, deixem um comentário, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, que com certeza eu vou trazer vídeo com ela. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, muito obrigado. E é isso. Até logo.